Olá! Hoje a nossa reflexão vai ser no texto de Atos, capítulo 4, do versículo 36 até o versículo 11 do capítulo 5. Por ser um trecho extenso, eu vou me deter num trecho um pouco menor, do versículo 36 do capítulo 4 até o versículo 2 do capítulo 5, que diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Você deve se lembrar que na última reflexão eu falei a respeito do efeito do poder do Evangelho naquele que crê em Jesus. Falei que esse poder produzia a morte do individualismo e o renascimento, a ressurreição da compaixão, a morte da avareza e a ressurreição da compaixão, a morte da necessidade e a ressurreição da satisfação, a morte da desconfiança e a ressurreição da grande consideração. O que eu não falei é que o Evangelho também produz um outro efeito. A morte definitiva do corpo corruptível e o ressurgimento, o renascimento, a ressurreição de um corpo em perfeição. Só que isso só acontecerá no futuro. Até lá, nós vamos lutar, nós vamos nos debater com o pecado, com a sua presença, com a natureza pecaminosa que está em nós. Isso significa, então, que a vida de igreja não será uma vida de perfeição, não será marcada por perfeição. Ela será marcada por luta e razão pela qual precisamos depender da graça do Senhor para que não sejamos mais orientados pelas sugestões e insinuações do nosso coração corrupto. Quando nós olhamos para esse texto aqui, para o texto no qual estamos refletindo, nós percebemos que aquela morte produzida pelo Evangelho é uma morte que diz respeito ao domínio daquelas coisas. Isso significa, portanto, que nós não somos mais dominados pelo pecado, mas ele não morreu de forma absoluta. Nós ainda lidamos com a presença do pecado na nossa realidade, na nossa experiência. E aí, quando nós olhamos para a experiência relatada aqui no texto de Atos, nós podemos concluir e perceber isso com muita clareza. Nós temos um contraste que certamente foi estabelecido por Lucas de forma intencional. Ele coloca, ele registra a experiência de Barnabé e a experiência de um casal. Ele está colocando em contraste essas duas experiências, porque, embora elas sejam muito parecidas, há uma diferença fundamental entre elas. E a diferença é que um se manifestou, um agiu dirigido, orientado pelo poder do Evangelho. O outro não fez da mesma forma. Se permitiu ser orientado por uma outra diretriz, cuja fonte não era o Evangelho, mas sim era Satanás. Vemos que Ananias, ele tinha uma propriedade, ele a vendeu, ele poderia ter dado 100%, ele poderia ter dado 90%, ele poderia ter dado 1% da venda daquela propriedade. Não haveria problema absolutamente nenhum em ele dar parte e ficar com outra, ou dar tudo. A questão não era o quanto ele daria. A questão é, em dando, que aquilo refletisse a realidade. Foi o que não aconteceu, porque nós sabemos e conhecemos o capítulo 5 de Atos e sabemos que Ananias ele deu parte em comum acordo com a sua esposa, como se aquela parte refletisse o todo. E aí o apóstolo Pedro, dirigido pelo Senhor, o repreende publicamente. Por que ele o repreendeu publicamente? Porque o pecado cometido por Ananias foi um pecado público. E pecado público, ou que se torna público, deve ser tratado de forma pública. E foi exatamente isso que Pedro fez. Ele disse
Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ananias, ele foi, como nós sabemos, repreendido publicamente e foi disciplinado de uma maneira grave pelo Senhor. O Senhor o disciplinou com a morte. E talvez você se pergunte assim, mas será que não foi um exagero? Será que Deus não pesou além da conta a sua mão? Queridos, nós devemos levar em consideração que o Deus a quem servimos é um Deus santo e um Deus com quem não se brinca. E mais do que isso, Deus não admite que a sua graça seja banalizada. Às vezes nós tendemos a pensar que esse texto aqui é uma ruptura com a graça. Muito pelo contrário, esse texto aqui revela o compromisso que Deus tem com a sua graça. Por quê? Porque ele não admite que um conceito equivocado a respeito dela seja transmitido publicamente, abrangentemente. Porque Ananias, ao se comportar daquela forma, ele estava comunicando um conceito equivocado a respeito da graça, a saber, que nós, mesmo sendo dirigidos e convertidos pela graça do Senhor, podemos viver dominados pelo pecado. Isso não é correto, isso é um equívoco, essa é uma transgressão da verdade. Quando nós lembramos, por exemplo, do texto de Romanos, capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí, lá no capítulo 6 de Romanos, logo no início, o apóstolo Paulo pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele diz na sequência: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O apóstolo Paulo não está dizendo que nós não podemos mais pecar porque cremos. O que ele está dizendo é que nós não podemos mais viver dominados pelo pecado. E é exatamente isso que a atitude de Ananias e Safira comunicou. Eles comunicaram com a sua atitude de que a graça admite que nós vivamos dominados pelo pecado. E Deus não poderia, de maneira nenhuma, admitir isso. Tanto que ele disciplinou o casal da forma como nós sabemos, com a morte. E aquela disciplina provocou temor em toda a igreja. Em outras palavras, ficou muito claro para a igreja que com Deus não se brinca. Ficou muito claro para a igreja que com a graça não se brinca. Não há espaço na igreja de Cristo para a banalização da graça. Esse texto fala ao nosso coração no sentido de que nós lembremos de quem o nosso Deus é. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, e essa graça, ela não admite ser subvertida. Deus quer mantê-la no conceito e na sua manifestação como ela de fato é, e não como nós gostaríamos que ela fosse. Então Deus é santo, Deus trabalha para preservar a sua graça, Deus não admite que brinquemos com Ele, Deus nos disciplina para o bem da igreja, Deus faz isso para manter o bom testemunho daqueles que se dizem remidos e transformados pelo poder do Evangelho. Você que está acompanhando essa reflexão pode tomar algumas decisões a partir dessa nossa reflexão. A primeira decisão é a seguinte: se você tem a semelhança de Ananias optado pelo caminho da hipocrisia, você tem a oportunidade para se arrepender. Então se arrependa. Em segundo lugar, se você não está vivendo uma vida de hipocrisia, uma vida em discrepância com a graça do Senhor, você deve, na sua vida, continuar louvando ao Senhor
e entendendo que Ele é um Deus santo e que merece toda a nossa devoção e reverência. O texto aqui nos incentiva, nos impulsiona a termos uma consideração, uma alta reverência em relação ao Senhor. Em Cristo nós temos pleno acesso a Deus. Ele é o nosso Pai. Ele não é o nosso chapa. Ele não é o nosso amigão. Nós devemos parar de usar essas terminologias que diminuem o caráter e o relacionamento de Deus para conosco. Deus é o nosso Pai. Então, nessa expressão, nós temos tanto a ideia de amor quanto a ideia de autoridade. Então, nós nos relacionamos como filhos amados, mas nós não podemos desrespeitá-lo. Nós não podemos nos dirigir e tratar a Deus como se ele fosse um qualquer, de maneira nenhuma. Esse texto nos ajuda a perceber o valor que Deus dá à igreja, tanto que ele trabalha para preservar a sua santidade. Então você e eu podemos ser também instrumentos do Senhor para a preservação da santidade dos nossos irmãos, da santidade da igreja, velando pela vida deles, trabalhando para que eles cresçam na fé e sejam mais parecidos com Jesus. Esse é um outro lado da moeda da graça. Eu acho muito engraçado porque, às vezes, quando as pessoas se referem à igreja primitiva, falam dela como se fosse o céu aqui na terra. Mas ela tinha problemas como as igrejas do nosso tempo também o têm. A questão não são os problemas. A questão é como nós vamos tratar deles. Vamos tratá-los de acordo com a orientação da graça do Senhor. Sejamos esses instrumentos dele para que a igreja cresça em santidade, em amor, devoção e reverência ao nosso Deus. Essa é a nossa reflexão de hoje. Que Deus lhe abençoe.